Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso estudo de profecias sobre o tempo do fim, sinais do tempo do fim, sinais que apresentam, sinais que representam o anúncio da volta do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está fazendo, que você está participando deste estudo junto comigo. Que Deus abra a tua mente cada vez mais para que você entenda, não a minha opinião, não o meu pensamento, mas o pensamento de Deus, o pensamento bíblico. Bendito seja Deus. Ontem nós falamos do primeiro sinal, né? Daquela listinha de sinais que Jesus disse que aconteceria. E o primeiro é relevante, né? Jesus falou que viriam muitas pessoas em nome dele, dizendo que eram de Cristo, mas são enganadores e vão enganar a muitas pessoas. É preciso ter cuidado. Mas hoje vamos meditar um pouquinho em mais sinais que Cristo disse que aconteceria antes que ele voltasse. Sinais estes que nós já estamos vendo, não é verdade? Nós já estamos percebendo estes sinais acontecendo. Mateus 24, eu quero ler com você o versículo 6 em diante, do capítulo 24 de Mateus. Está com a sua Bíblia aí, né? Não é possível que você veio para o estudo sem a Bíblia. Você veio, não veio com a Bíblia? Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez abrimos a Tua palavra, porque nós acreditamos, meu Deus, nós confiamos que na Tua palavra nós aprendemos mais sobre o Senhor, nós nos relacionamos mais intimamente contigo e nós somos orientados, somos libertados, somos, meu Deus amados, alimentados pela Tua santa palavra. Nos dá discernimento, Pai, para que nós entendamos o estudo, para que nós assimilemos o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos revelar através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Mateus 24, verso 6 diz assim: E certamente, Jesus dizendo, viu? Certamente vocês ouvirão falar de guerras. Vai ter guerras, e vocês também ouvirão falar de rumores de guerra. Pastor, o que é rumores de guerra? É aquela conversa, vai ter guerra, não vai, vai, não vai. Se você for parar para analisar hoje, tá bom? Hoje, em 2024, final de 2024, né? A Rússia está em guerra contra a Ucrânia. E por diversas vezes o presidente da Rússia ameaçou a comunidade europeia, o restante do mundo, né? De usar armas atômicas contra a Ucrânia e contra os seus aliados. Uma guerra e o rumor de outra guerra dentro da mesma guerra. Outro rumor, que não é uma guerra, mas que é um rumor, é entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E por aí vai. Então Jesus disse, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, muito de guerras, e só hoje, guerras assim bem abertas, né, bem grandes, temos duas em andamento, uma de Israel contra a faixa de Gaza, contra o Hamas, né, e também contra o Hezbollah no Líbano, e uma outra guerra que eu já mencionei da Rússia com a Ucrânia. Então vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas preste bem atenção que Cristo disse, não vos assusteis, não se desesperem não percam a esperança não, porque é necessário assim acontecer, mais ainda, quando as guerras, os rumores acontecer, ainda não é o fim. São os sinais que o fim virá, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Eu queria destacar aqui neste estudo de hoje, nesta aula de hoje, amanhã a gente fala um pouco sobre terremotos e outros sinais, né? Mas eu queria me dedicar aqui agora neste momento, porém, versículo 8, porém, tudo isto é só o princípio das dores. O princípio das dores. Eu queria destacar aqui somente essa expressão que Jesus usa, que haveria fomes em vários lugares. Olha a tua Bíblia aí. Na tua Bíblia que você tem na mão agora, eu imagino aí, né?
A palavra fome aí está no singular ou no plural? Hã? Na minha está no plural e na sua? Está no plural também? Fomes? Ué, pastor, por que fomes? Interessante, né? Perceba, amados, que é um estudo como este que nós percebemos, nós nos detemos nos detalhes da Bíblia, né? Porque os detalhes dizem muita coisa. Você nunca viu alguém usar a expressão assim, ó, oh, tô morrendo de fome. Já viu alguém dizer isso? Ah, ali naquele país, na África, as pessoas estão morrendo de fomes. Não, não existe isso. Fomes no plural. Jesus errou, pastor? Jesus usou a pronúncia errada ou o tradutor da Bíblia escreveu errado aí? Porque Jesus disse que haveria fomes em vários lugares. Porque Jesus não está falando de um tipo só de fome. Senão ele diria assim, ó, haverá fome em vários lugares. Jesus está falando aqui de pelo menos 3 tipos de fomes. A primeira é a fome, desculpe, é a fome mesmo, né? Fome do alimento. Ô, amados, mais de 1 bilhão de pessoas hoje passam fome no mundo. E quando passa fome, não é só que não tem o que comer, também, obviamente. Mas o que tem de comer é insuficiente. A pessoa come, mas não é alimento, não é sustento. E as pessoas acabam ficando subnutridas, sobretudo crianças. Então, a fome reina ainda no mundo hoje. Um mundo tão rico, né, com pessoas tão ricas, bilionárias, com empresas tão bilionárias, com lugares tão ricos, e ainda assim existem pessoas passando fome no mundo. E não é preciso ir na África, não, viu, para ver pessoas passando fome, não. Nosso próprio país. Existem pessoas que ou não têm o que comer, ou o que come, repito, não é o suficiente para sustentá-la na sua dieta nutricional. Então Jesus disse que um dos sinais que ele voltaria era a fome no mundo. Jesus também está falando de outra fome aqui. Qual é a outra fome, pastor? É a fome da justiça. Nós estamos vivendo em um mundo injusto. Mas, pastor, existe fome de justiça? Lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus disse assim, ó, bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O mundo está injusto, né? A desigualdade social, o preconceito, tanta coisa ruim a gente vê acontecendo no mundo, né? Por exemplo, vamos lá para a faixa de Gaza, por exemplo, né? Lá para a faixa de Gaza. Pessoas ali, e em outros países também, não é só lá não. Pessoas que estão vivendo em uma guerra que elas não fizeram, não criaram. Uma guerra que não é delas, mas elas estão ali sofrendo, padecendo, sendo injustiçadas ou injustiçadas pela corrupção, pela ganância, pela ira, pelo ódio do ser humano. Então é importante, meu querido, minha querida, que nós atentemos para esta fome no mundo. Fome, fome de justiça. E a terceira fome que Jesus falou nesta profecia, que haveria fomes na terra, a terceira fome é a fome da palavra. Nunca houve tantas igrejas como tem hoje. Já percebeu isso? Cada esquina que você passa, cada lugar que você vai, tem uma igrejinha ali. Às vezes começa numa portinha de uma garagem, vai crescendo, vai desenvolvendo, de repente está num grande templo. E as igrejas estão crescendo na televisão, na internet, tanta igreja. Mas, pastor, com tanta igreja no mundo, o mundo ainda está com fome da palavra, pastor? Está. O mundo está com fome da palavra. Por quê, pastor? Não é uma contradição isso? É sobre esta fome, é sobre este sinal que nós vamos conversar amanhã. Porque este sinal da fome da palavra, ele se combina, ele se ajusta, ele se completa com o primeiro sinal dos falsos profetas, dos falsos cristãos, daqueles que falam em nome de Cristo e enganam muitos. Esta fome, a fome da palavra, tem a ver com este primeiro sinal. Mas amanhã a gente fala mais um pouco sobre isso. Ô, pastor, é tão curtinha a aula, pastor, tem que ser assim. Por quê, pastor? Porque algumas pessoas não conseguem assimilar muito tempo
começam a dispersar, começam a não prestar mais atenção, começam a não conseguir mais aprender o conteúdo. Então, um pouquinho a cada dia, tá bom? A gente vai chegar lá e amanhã a gente fala sobre estas fomes e terremotos também que Jesus disse que anunciariam o seu retorno, a sua volta. Querido Deus e bondoso Pai, o mundo está com fome, meu Deus, fome de comida, de alimento, de sustento, fome de justiça. Tanta gente, meu Deus, tão pouca, tanta gente sem nada e muita gente com tudo. A desigualdade social, meu Deus, a fome, o ódio, os preconceitos, oh meu Deus. E além de tudo isso, Pai, o mundo com fome da Tua palavra, dos Teus ensinos, do Teu direcionamento, das Tuas normas para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, para que este estudo abra a nossa mente e nos dê entendimento que vem do Senhor para compreendermos as profecias do Senhor para o tempo do fim. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. E só para fechar a aula, lá no profeta Amós, o Senhor diz assim: Eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, nem sede de água. É com este texto que nós vamos começar a nossa próxima aula. Até amanhã.